Oi, eu sou o Ricardo, eu sou estudante do curso de Gestão em Turismo do Instituto Federal do Tocantins, do projeto de extensão Tópicos Especiais e eu vou trazer um pouco a respeito do turismo de experiência. O turismo de experiência ele é um tipo de turismo, né, uma modalidade de turismo que ela está pautada na valorização da individualidade de cada viajante, trazendo para esse viajante possibilidades de experimentar novas experiências, de vivenciar uma nova realidade e de participar um pouco da ambiência daquele espaço onde ele está visitando, onde ele está ali consumindo os produtos turísticos. O turismo de experiência ele está focado na vivência individual de cada turista, onde esse turista vai ter ali sensações, vai ter momentos de individualidade, vai ter momentos de conexão com o destino de forma mais intimista, né? Tanner, lá em 1986, ele já argumentava que a experiência ela é uma forma de suspensão das relações, aonde o cotidiano dessa pessoa ele passa a ser modificado e essa pessoa passa a interagir com o meio a qual ela está inserida por meio de experiências e sensações específicas daquele momento, né? Então, assim, ele sofre uma espécie de mudança naquela sensação de estranhamento e ela passa a integrar um aspecto mais familiar, né? O turismo de experiência ele pode ser entendido como um agente transformador e formativo, né? Que ele se inicia por meio do choque, ou seja, você é inserido dentro de um outro espaço que não é o seu habitual, e aquele momento dessa inserção ele passa para você um processo de transformação. O objetivo dessa modalidade turística é fazer com que o viajante ele tenha interações de forma única com aquele destino, criando uma relação emocional a partir daí. No turismo de experiência, por exemplo, a gente tem situações que são bem diferentes do turismo de massa, onde você consome um roteiro pronto e fechado. Nesse não. Cada experiência, cada sensação, ela vai ser pensada e ela vai ser encarada de forma única, porque vai ser uma conexão sua com o destino, com o produto turístico que você está consumindo. Ela te tira desse lugar comum e ela te coloca num lugar de exclusividade, talvez, num lugar de singularidade, onde a sua interação vai se dar de uma forma mais intimista, como eu já tinha colocado. Há uma ressignificação dos pontos, dos roteiros, dos destinos e o olhar nesse momento ele passa a ser transformado pela experiência que esse turista está vivenciando. Aqui tem algumas fotos, por exemplo, que eu trago, né, de você estar vivenciando experiências únicas, você está convivendo na comunidade, você está participando do dia a dia, do cotidiano daquele espaço que você está inserido, de você fazer vivências culturais, vivências religiosas, vivências de bem-estar, tudo isso faz parte de experiências que podem ser proporcionadas, desde uma experiência gastronômica, passando por uma experiência cultural, vivenciando uma festa local, uma tradição que às vezes não está ali naquele momento fazendo parte de um pacote turístico da grande massa, mas que são construídos a partir de experiências que você vai ter com aquela sua visita naquele local, naquele destino. Né? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, Havana, onde você pode ter a experiência e a imersão em algumas situações da cultura cubana que são totalmente diferentes das situações que você vive no dia a dia. Ou, por exemplo, no caso do Peru, que você tem possibilidades de conviver alguns dias com famílias lá em Puno, onde você vai participar da construção, de toda aquela cultura e de toda aquela vivência que eles têm das famílias ilhadas no Lago Titicaca, por exemplo, né? Grabon ressalta que frequentemente voltamos aos nossos papéis anteriores com uma sensação de choque cultural, ou seja,
Quando você sai da sua bolha, quando você sai do seu contínuo e você entra num outro espaço de vivência, e quando você volta com aquela sensação de que você viveu algo extraordinário na sua vida. E é isso que é proporcionado no turismo de experiência, né? Não é aquele roteiro em que você vai, visita tal loja, daquela loja você compra tal souvenir, você vai comer em tal restaurante que já foi predeterminado. São construções de experiências que vão sendo modificadas e construídas no dia a dia ao longo do processo da sua viagem. O turismo de experiência, ele é um termo mercadologicamente utilizado como uma forma de descrever na atualidade os produtos turísticos que traz o protagonismo não para o roteiro, mas para o turista, essa onde ele vai construindo essa compreensão do destino e se autotransformando nesse processo. A gente precisa entender, né, esse turismo como sendo algo que está sendo muito visto por meio da expectativa que esse turista tem em relação aos locais, em relação às visitas. Sempre vai ter aquele turista da massa, aquele turista que quer o roteiro fechadinho, prontinho, porque ele não quer ter trabalho. Mas no turismo de experiência, ele traz sensações que o turismo de massa não consegue proporcionar. E há públicos distintos para isso. E o turismo de experiência ele pode ser desde o caro ao barato, de acordo com a experiência que esse turista está tentando sentir, está tentando fazer essa imersão. Então, o turismo de experiência ele tem espaço desde o caro ao barato. Hoje nós contamos com várias ferramentas que podem facilitar essa forma e essa modalidade de turismo, né? O turismo de experiência ele vai trazer uma avaliação subjetiva que vai envolver aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais relacionados ao que foi vivenciado. E ele começa muito antes do simples roteiro construído. Ele vai desde o planejamento, a preparação, a escolha do destino, o porquê que você quer se conectar com aquele destino. Tudo isso está relacionado ao que você faz, como se fosse um ritual de passagem desse turismo de experiência. Nessa modalidade se valoriza muito a sensação e os estímulos que são proporcionados, os sentimentos do viajante em relação ao destino escolhido, né? E ele vai além da experiência coletiva, porque ele traz uma ligação emocional. Eu estava vendo, inclusive, ontem um vídeo de uma blogueira de viagem em que ela já rodou o mundo inteiro, mas ela foi muito impactada. Eu nunca tinha visto um vídeo tão emocionado como eu vi o dela quando ela visitou a Amazônia e ela estava no meio da floresta e ela teve a experiência de dormir uma noite na floresta e ela teve várias sensações que outros destinos topíssimos do mundo não proporcionou para ela, como foi essa experiência da Amazônia que ela ficou tão emocionada. E aí tem algumas outras questões que a gente pode abordar nesse turismo, como, por exemplo, o turismo de experiência associado com outras modalidades de turismo, como o turismo de aventura, onde pessoas fazem trilhas únicas, né? No Peru mesmo tem a experiência de você fazer a trilha Inca. E aí tem sim essa mesma modalidade como um turismo de massa, mas tem a possibilidade de você fazer essa trilha Inca de uma forma individual, intimista, onde você vai ter experiências que você não vai ter no turismo de massa, né? E o que é que ele se diferencia, né? É a questão do marketing. Quanto mais um destino se torna evidente, mais atração ele vai ter para turistas. E às vezes aquilo ali acaba impactando, de certa forma, as experiências individuais. Então, o turismo de experiência, ele basicamente ele quer que você tenha uma ligação com o destino emocional muito além da expectativa, da foto do Instagram, muito além daquilo que é marketizado no processo turístico como um todo. Alguns exemplos a gente pode encontrar aqui no site do Airbnb, por exemplo, experiências culinárias, experiências com animais, experiências em sentido de aventura.
Tudo isso são serviços que podem ser oferecidos, onde a pessoa vai ter ali momentos exclusivos, momentos únicos para vivenciar esse tipo de experiência. Outros sites também podem trazer esse tipo de experiência. Não, alguns exemplos aqui. O Couchsurf, que é uma plataforma que você pode ter experiências de vivência local com nativos ou com outras pessoas que chamam hosters, que vão poder te receber na casa dela e ali vão te ambientar em algumas situações. O Viva Lá, que são turismos de experiências sustentáveis, onde você pode comprar pacotes específicos para você ter experiências únicas e exclusivas de sustentabilidade. E muitas cidades, né, elas acabam sendo impactadas pelo turismo de massa. Então, é uma nova forma, e a pandemia mostrou isso, né, novas formas de se repensar a atividade turística. E o turismo de experiência ele está em alta justamente porque ele foge do contexto da aglomeração, do contexto do movimento, e ele passa para um movimento mais de vivência individual de cada participante dessa viagem. Aqui algumas outras experiências. Estima-se que cerca de 35 a 50 anos é a estimativa de idade das pessoas que procuram essa forma de turismo. Ele tem, em média, 15 anos que se já acontece essa modalidade de turismo no Brasil, mas algumas regiões se destacam, como, por exemplo, o Vale da Uva, lá no Rio Grande do Sul, onde você tem a Rota do Vinho, onde você tem os cafés coloniais, onde você tem experiências que são construídas ali para te proporcionar vivências que você teriam, por exemplo, simulando mesmo a situação do que era no passado, enfim. Outras regiões do país, né, como Petrópolis, Bonito, Belém do Pará, são experiências únicas geradas nesse sentimento que acontecem de uma comunidade, uma cultura, e é sem dúvida um dos setores que mais está crescendo no turismo. Aqui no Tocantins, por exemplo, no Jalapão, você pode participar da festa da colheita do capim dourado, tem as congadas, tem várias outras experiências e festas culturais locais que você pode estar ali participando com aquela comunidade e também tendo essa sensação de um turismo de experiência. Outras experiências, como o próprio Airbnb, que te proporciona uma noite na floresta, uma noite numa cabana, são situações em que vão ali, né, despertar o gosto do turista para esse contexto de exclusividade, mas ao mesmo tempo de conexão com determinada ambiência, com determinada cultura, com determinado modo de viver. Faz com que o turista se sinta especial e não apenas mais um, dentro de um grupo que se desloca guiado por rigorosas relações de comando que se dilui das possibilidades de envolvimento afetivo com o local. Não existe nada pior para mim, viajante, do que aquele roteiro que você para tal hora para comer, tantos minutos na praia, tantos minutos para fazer isso. Eu acho que isso quebra com a rotina e você acaba não vivenciando, você acaba tendo uma experiência do que eles querem que você tenha como experiência enquanto produto turístico. E é isso. Você entender que o turismo de experiência ele vai para muito além, ele é muito emocional, ele é muito no sentido de construção mesmo de uma individualidade dentro do processo da viagem. Para viajar, basta existir. Muito obrigado.